Olá pessoal, mais uma vez boa tarde. Aqui nos encontramos mais uma vez, reunidos nesta sala virtual para mais um momento de edificação, mais um momento de reflexões que nós dedicamos, reflexões do Evangelho de Jesus, dedicamos para a reflexão do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. E por isso agradecemos a Deus por mais esta oportunidade que nos concede, em especial pela vida. Agradecemos a Jesus de Nazaré por esses belíssimos ensinamentos que ele nos deixou. Agradecemos a todos os companheiros que têm nos acompanhado, que têm assistido às nossas reflexões e refletido conosco, pensado conosco acerca desses ensinamentos, em especial nestes momentos pelos quais nós estamos passando. Agradecendo a Deus por estes momentos para o nosso aprendizado, para a nossa educação, porque todos nós aqui nos encontramos para sermos educados, que possamos sair aqui do planeta Terra quando retornarmos para a nossa verdadeira morada, o plano espiritual, este outro lado da vida em relação à questão, à condição vibratória, que possamos retornar já pelo menos no início de educação ou de reeducação espiritual. Então, para este momento de reflexões, mais uma vez nesse dia de hoje, dia 21 de abril de 2020, trouxemos para este momento o livro de Chico Xavier, através do Espírito de Emmanuel, capítulo 4, que tem como título Nas Crises, já que estamos constantemente estudando nesses últimos dias, investindo o nosso tempo no aprendizado e para o aprendizado. Então estamos estudando nesses últimos dias o livro Agenda Cristã e também o livro Calma. Esse livro Calma, para nos trazer esclarecimento, nos trazer orientações e nos trazer calma para este momento de dificuldades pelo qual nós estamos passando. Que possamos manter a calma, que possamos manter a serenidade necessária e suficiente para continuarmos fazendo escolhas, e as melhores escolhas para a nossa vida. Porque todos nós sabemos que a nossa vida ela é completamente feita de escolhas. Até mesmo quando nós julgamos não fazer escolha, ou decidimos, ou achamos que decidimos em não fazer escolha, nós estamos fazendo uma escolha. E às vezes escolhemos ser omisso. Fizemos uma escolha. Então, a vida não tem como ser diferente, ela é completamente feita de escolhas. E quais são as escolhas que estamos fazendo, conforme nos traz aqui o título deste capítulo, nos momentos de crises? Estamos tendo aquela calma, aquela serenidade, aquele raciocínio lógico para nestes momentos de crises, fazermos as melhores escolhas para a nossa vida? Não simplesmente escolhas para o momento, para o imediato, mas em especial escolhas que vão refletir no nosso futuro, transformando o nosso futuro em um futuro melhor, em um futuro realmente de paz, de harmonia, de fraternidade, de cooperação para com todos. Então aqui inicia o Espírito Emmanuel dizendo o seguinte sobre esses momentos de crises. Estarás talvez diante de algum problema que te parece positivamente insolúvel.
E realmente, em muitas situações, nós nos deparamos ou poderemos nos deparar com situações, com problemas que aos nossos olhos não têm solução. São insolúveis para a nossa capacidade de ação, para a nossa capacidade de raciocínio naquele momento. Mas só que aí ele nos alerta da seguinte maneira sobre o nosso comportamento nesses momentos de dificuldades. Não acredites que a fuga te possa auxiliar. Então, fugir do problema ou achar que fugiremos do problema não nos auxiliará. Irá piorar um tanto mais o problema. Então, não acredites que a fuga te possa auxiliar. Pensa nas reservas de força. Pensa nas reservas de força que jazem dentro de ti e aceita as dificuldades como se apresentem. Então aqui ele nos chama a atenção para buscarmos, pensarmos, ou seja, buscarmos através do nosso pensamento, da nossa força mental, a nossa capacidade de mentalizar as nossas reservas de força que nós temos, todos nós temos, carregamos dentro de nós e aceitemos esses desafios que são colocados em nossa vida para o nosso aprendizado, não baixando a cabeça, não desistindo, mas indo adiante, avançando, nem que seja 1 milímetro de cada vez, mas avançando na tentativa de resolvermos ou alcançarmos a resolução ou a melhor resolução para aquele problema. Aí ele nos diz adiante: não abandones a tua possibilidade de trabalhar e continua fiel aos propósitos, ou melhor, continue fiel aos próprios deveres. Então aqui ele nos chama a atenção para não abandonarmos de forma alguma as possibilidades que Deus nos concede como oportunidade para o trabalho e que possamos continuar fiéis aos nossos deveres. Assume as responsabilidades que te dizem respeito. Não terceirizemos a responsabilidade que é nossa, não passemos adiante, não queiramos que outros companheiros de jornada assumam as responsabilidades que não são deles, mas que na verdade são nossas. Então aqui ele nos chama a atenção para aquela necessidade de assumirmos o leme da nossa embarcação, assumirmos a responsabilidade pelos nossos compromissos. Evita comentar os aspectos negativos da provação que atravessas. Então aqui ele nos traz uma lição tranquila, uma lição esclarecedora de como deve ser o nosso comportamento perante as outras pessoas e não ficarmos comentando os aspectos negativos das nossas provações, dos nossos problemas, daqueles problemas pelos quais nós estamos passando e que, via de regra, quando as pessoas nos perguntam: fulano, como você está? Está tudo bem? Aí a pessoa depois até se arrepende em ter nos perguntado se estamos bem. Porque aí nós começamos a fazer aqueles comentários, tecer aqueles comentários dos aspectos negativos do nosso sofrimento, da provação ou das provações pelas quais nós estamos passando. Começamos, como se diz no linguajar popular, começamos a tecer o rosário
dos nossos problemas. Não façamos isto. Mas ao contrário disto, conforme ele nos diz na sequência, oremos. Oremos, mas com sinceridade. Então aqui ele chama atenção para orarmos, mas orarmos com sinceridade, pedindo a proteção de Deus em favor de todas as pessoas envolvidas no assunto que te preocupa, o que nos preocupa, sejam elas quem sejam. Então, todas as pessoas que estão envolvidas naquele problema, naquela situação que está nos trazendo preocupação, que possamos orar com sinceridade, pedindo a Deus proteção em favor de nós e em favor de todas as criaturas que se encontram envolvidas naquele problema, naquela situação, naquele momento. E aí, como ele diz aqui sobre oração, aí lembramos de buscar em O Livro dos Espíritos. Quando Kardec questionou no estudo sobre a prece, Kardec questionou os espíritos amigos na questão 658, da seguinte maneira: agrada a Deus a prece? Será que é agradável a Deus as preces que nós fazemos? E aí os espíritos amigos nos respondem: a prece é sempre agradável a Deus, quando ditada pelo coração, pois, para Ele, a intenção é tudo. Então aqui os espíritos amigos nos respondem, assim como Emmanuel coloca aqui, que a nossa oração, a nossa prece, ela deve ser direcionada a Deus com sinceridade. Ou seja, agrada a Deus aquela prece ditada pelo coração. Aquele diálogo franco, aquele colóquio franco da criatura para com o Criador. E na questão 659, também Kardec questionou: qual é o caráter geral da prece? Ou seja, de forma geral, o que nós encontramos na prece? Aí os espíritos amigos nos respondem: a prece é um ato de adoração. É um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele, é pôr-se em comunicação com ele. Então, quando nós oramos sinceramente, nós estamos adorando, nós estamos pensando, nós estamos nos aproximando e nós estamos nos colocando em comunicação com o Criador. E aí eles encerram dizendo que há 3 coisas podemos propor por meio da prece: louvar, pedir e agradecer. Normalmente, o que nós mais fazemos, pedimos. Esquecemos, via de regra, de louvar e de agradecer. Mas um dia, com certeza, todos nós chegaremos a esta condição de louvar e agradecer. E talvez nem ter necessidade mais de pedir. E por último, nessas questões de O Livro dos Espíritos, lembramos aqui a 660, onde nos diz: a prece torna melhor o homem, já que Emmanuel nos fala aqui que oremos com sinceridade, pedindo proteção a nós e aquelas pessoas envolvidas nos problemas pelos quais nós estamos passando. E aí eles dizem: sim, porquanto aquele que ora com fervor e confiança se faz mais forte contra as tentações do mal, e Deus lhe envia bons espíritos para assisti-lo. Então a prece nos torna melhores, porque nós recebemos aquele influxo de energias positivas, nos tornando mais forte para resistirmos às tentações e caminharmos adiante para o bem. E aqui Emmanuel segue dizendo, para encerrarmos as nossas reflexões desta tarde, dizendo: se existem ofensores
no campo das inquietações em que porventura te vejas, perdoa e esquece. Então aqui ele nos chama atenção para a necessidade do perdão àqueles que nos ofendem ou que nos ofenderam. Qualquer tipo de agressão de que haja sido objeto. Então perdoa e esquece. Esforça-te por estabelecer a tranquilidade em tuas áreas de ação. Então, que possamos estabelecer a tranquilidade na nossa área, no nosso campo de ação, sem considerar sacrifícios pessoais. Todo sacrifício pessoal que for necessário realizar para o bem, para a nossa transformação, com certeza será válido, conforme ele acrescenta, que serão sempre pequenos, por maiores te pareçam, na hipótese de serem realmente o preço da paz de que necessitas. Então aqui ele nos chama a atenção que todo sacrifício pessoal, se for para alcançar a paz, a serenidade, realmente eles se tornarão pequenos, porque serão sacrifícios de momento que gerarão boas colheitas para a eternidade e pela eternidade. E por último ele diz: se nenhuma iniciativa de tua parte é capaz de resolver o problema em foco, nunca recorras à violência, mas sim continua trabalhando e entrega-te a Deus. Nunca recorras à violência contra você e contra outras criaturas. Porque aqui ele lembra, se nenhuma iniciativa de tua parte é capaz de resolver o problema em foco, nunca recorras à violência. Aí muitos companheiros, quando se deparam com uma situação desta, que ele não consegue resolver o problema ou acha que não consegue resolver o problema, aí ele procura aquela porta falsa que nós conhecemos com o nome de suicídio, para tentar resolver o problema, tentando solucionar ou achando equivocadamente que fugindo por aquela porta estará solucionando ou fugindo do problema. Como nós sabemos, os espíritos amigos nos orientam, nos mostram isso constantemente, estará arrumando um problema muito maior. Então não fujamos dos problemas quando não conseguirmos resolver. Nos entreguemos, continuemos trabalhando e nos entreguemos verdadeiramente a Deus, com fé, com fervor, e sigamos adiante, realizando o que for possível e da forma que for possível, mas sigamos adiante, perseverantes na vida e defendendo a vida. Paz a todos, uma boa tarde e até a próxima oportunidade, se assim o Pai nos permitir. Até breve, meus irmãos.